Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por essa oportunidade que Deus me dá de estar com vocês aqui nesta noite. Deus sabe a alegria do meu coração e estamos aqui para servir a Deus e dizer que eu amo muito essa igreja. Sou muito bem cuidado aqui. Todas as minhas provações, todas as minhas lutas, sempre tem alguém da igreja perto. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, amém? Também não posso esquecer que hoje é aniversário da minha esposa, né, Eliane. Quero agradecer a Deus pela vida dela, pela saúde dela, por ela estar aqui também comigo na casa do Senhor, junto com os irmãos, que eu amo muito ela, tá bom, amor? Muito obrigado por tudo. Abra comigo a sua Bíblia e fique de pé no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler na tradução aqui do celular King James, atualizada. O livro de Jó, capítulo 1. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de teus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Do 6 ao 10 agora rapidinho. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com ele. Então questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhes a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás questionou, dizendo: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor disse ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós oramos, bendizendo o seu nome, na beleza da sua santidade, Pai. Pai, está aqui a sua igreja, a sua palavra, Deus, a qual o Senhor tem compromisso com ela, Pai. Pai, eu te peço perdão, Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus. Eu peço ao Senhor, usa a minha vida, Deus,
que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Pai. Eu tenho total certeza, Pai, que a sua palavra, ela é poderosa, Senhor. Que se o Senhor, meu Pai, falar aos nossos corações, seremos alimentados, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Irmãos, já tem um tempo que eu venho meditando um pouco na vida de Jó, e é interessante que se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você vai encontrar uma história emocionante, intrigante, arrepiante e maravilhosa. Com ela a gente vai ser abençoado, restaurado, renovado, fortalecido. A história de Jó é realmente uma história incrível, e nós percebemos que é uma história como uma história talvez de todo ser humano. Nós sabemos que todo ser humano está vivendo uma história nesta terra. Toda história de cada ser humano, ela tem sido assistida por Deus. Ela não só tem sido assistida por Deus, mas sabemos que Deus é soberano. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já conhece. Então ela está sendo assistida por Deus, e ela está também sendo conduzida por Deus. Mas nós sabemos que nem todas as histórias de todos os seres humanos na face da terra vão ser como a história de Jó. Essa história, ela é um pouco diferente, ela é um pouco intrigante, ela é um pouco diferente de muitas histórias. Nem todos vão conseguir o objetivo que Jó conseguiu, nem todos vão passar o que Jó passou, nem todos vão viver o que Jó viveu. É uma história emocionante, com certeza você conhece. Mas é interessante, irmãos, que Jó, essa história de Jó, ela está sendo contada em duas realidades. Fala para o seu irmão que está do seu lado, duas realidades. Ela está sendo contada na terra e no céu. A história de Jó está sendo ministrada na terra e no céu. Se você ler os primeiros versículos, os 5 primeiros versículos, você vai ver que registra a história de Jó na terra, como Jó vivia na terra. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que evitava praticar o mal. A Bíblia diz que Jó, ele está vivendo na terra aquilo que eu sonho para a minha vida, aquilo que com certeza você sonha para a sua vida, viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de temor a Deus, e uma vida de se desviar do mal. Este é o nosso objetivo como cristão, esse é o nosso desejo, é o nosso anseio. Não é perfeição? Não é perfeição, mas é o nosso desejo. Todo cristão precisa ter esse desejo. Todo cristão precisa olhar para si e entender: eu preciso estar íntegro, reto, temente a Deus, desviando do mal todos os dias. Nós vemos que os 5 primeiros versículos, ela está contando a história de Jó, está contando as qualidades de Jó, a característica de Jó, como ele vivia, mas também está falando o que ele possuía. Jó era o homem mais rico da face da terra, ali naquela época. Jó era aquele que possuía prosperidade financeira, ele possuía prosperidade familiar, ele tinha servos, ele tinha amigos. Jó, ele tinha tudo o que talvez um ser humano desejava. A história de Jó é maravilhosa, sendo contada aqui na terra. Quem está contando a história de Jó aqui na terra? O próprio Jó. É como ele vive. Nós, na maneira que vivemos, a nossa história está sendo contada. Às vezes as pessoas estão dizendo, estão falando de mim, mal ou bem, estão falando de você. É a maneira que você vive, é a maneira que eu vivo. Esta é a maneira de contar a nossa história. Nós podemos contar a nossa história. Os nossos amigos contam a nossa história. Os nossos familiares contam as nossas histórias.
aqueles que observam as nossas vidas, até quem não nos conhece é capaz de contar a nossa história. A nossa história está sendo contada, vivida dia após dia. Eu não sei como está a sua vida aqui na terra. Eu não sei se você é íntegro, não sei se você é reto. Eu não sei como está você. Eu não sei o que você possui. Eu não sei o que você tem. Mas eu tenho certeza, você está vivendo uma história que está sendo contada na terra. E como é que está essa história? É interessante que Jó, ele vai alcançar algo maravilhoso. A história que Jó vive na terra consegue tocar o céu. A história que Jó está vivendo na terra chega até o céu de uma maneira positiva. A história de Jó na terra, a sua integridade, a sua justiça, a sua retidão, a maneira que ele ama a Deus, a maneira como ele age, como ele se desvia do mal, está não só proporcionando coisas na terra, mas também vai chegar até o céu. E é interessante, irmãos, que Jó, nós aprendemos muitas coisas. O que nós aprendemos com o livro de Jó? Aprendemos a verdadeira adoração. Aprendemos o verdadeiro propósito de Deus na vida do homem. Com a história de Jó, nós aprendemos verdadeiramente o que é a fé. Com a história de Jó, nós aprendemos para que servem as provações. Com a história de Jó, nós aprendemos para que servem as nossas lutas. Nós entendemos com a história de Jó o papel de Deus, o propósito de Deus, o cuidado de Deus, o desejo de Deus. Nós entendemos o propósito do homem. Qual é o propósito do homem? Você acha que você só nasceu para viver dias na terra e morrer? Não, você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para exaltar o nome do Senhor. E Jó nos apresenta isto. Um homem que está vivendo o verdadeiro propósito da adoração. Um homem que está vivendo o verdadeiro propósito da fé. Um homem que conheceu o Deus Todo-Poderoso, conheceu o que lhe agrada, conheceu como é a verdadeira adoração, conheceu o que é tocar o coração de Deus e viveu. Nós aprendemos também o papel do acusador. Nós aprendemos o papel do adversário. Adversário meu, não só meu, mas também adversário de Deus. Nós aprendemos que nós estamos sim em lutas espirituais. Nós temos sim um acusador. Nós temos alguém que chega diante de Deus e questiona a nossa adoração. Já imaginou isso? Você adorou hoje, você veio para a igreja hoje, você louvou hoje, você veio no culto domingo, você tem orado, tem jejuado, tem ofertado. Sabe o que Satanás está fazendo? Está questionando a sua adoração. Nós aprendemos que é o papel dele. Qual é o papel dele? Ver alguém honrando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus e dizendo para Deus: é claro, o Senhor faz tudo. É claro, o Senhor cerca de bênçãos. É claro, o Senhor faz isso, faz aquilo. É o papel do acusador, irmãos. Mas nós também aprendemos aquilo que Paulo discerniu: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Aprendemos muita coisa com o livro de Jó. Aprendemos que essa história, ela vai muito além do que um livro comum. Aprendemos algo que você pode trazer para a sua vida. A história de Jó contada na terra. Um homem cercado, um homem abençoado, um homem cheio de amigos, um homem cheio de pessoas, um homem que manda, um homem que tem servos a seu serviço, um homem próspero. A vida de Jó sendo contada na terra é positiva, maravilhosa. Quem não quer? Quem não quer prosperidade? Quem é que não quer filhos abençoados? Jó cumpre os seus papéis em todas as coisas. Ele cumpre o seu papel de intercessor, ele cumpre o seu papel de provedor, ele cumpre o seu papel de cuidar da vida espiritual dos filhos. Jó, a Bíblia diz, nós lemos que ele
oferecia sacrifícios, rituais de purificações. Ele clamava a Deus pela vida de cada um de seus filhos. A história de Jó é maravilhosa na terra. Só que nós lemos a partir do versículo 6, coloca para mim, por favor, que a história de Jó, ela também está sendo contada no céu. Aqui não é os amigos de Jó que estão contando a história de Jó. Aqui não é os vizinhos de Jó. Não é o próprio Jó. Aqui quem está contando a história de Jó não é quem o Jó agrada. Aqui não é o fofoqueiro que está contando a vida de Jó. Não é aquele que observa de longe. Não. Quem vai contar a história de Jó a partir do capítulo 6 é o próprio Deus. Deus está contando a história de Jó. Imagine se a sua história estiver sendo contada no céu hoje. O que Deus estaria falando de você? O que Deus estaria falando da sua adoração? O que Deus estaria falando da sua vida? Do que você pensa? É interessante que o próprio Deus vai começar também a contar a história de Jó. Ele vai dizer para Satanás: de onde vens? De rodear a terra, observastes o meu servo Jó. Na terra não há ninguém igual a ele. Na terra não tem um homem igual a ele. O próprio Deus não é um amigo que está credenciando a vida de Jó. Não é a liderança que está credenciando a vida de Jó. Não é a família. É o próprio Deus. Jó aprendeu a verdadeira adoração. Só que vai acontecer algo interessante, que o que Deus vai falar de Jó lá no céu são algumas mesmas características que ele tem na terra. O próprio Deus vai dizer: ele é um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Observa que aquilo que muitos cristãos estão rejeitando, que Jó não rejeitou. Observa que o temor a Deus, o se desviar do mal, que agora não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Observa que a integridade de Jó, a justiça, aquilo que Jó faz, é exatamente isso que Deus está falando na terra. Aqui Deus não está falando a quantidade dos bois que Jó tem. Aqui não está falando do material de Jó. Aqui Deus não está mencionando a saúde de Jó, nem os filhos. Deus está exatamente mostrando para Satanás as características de Jó: íntegro, reto, justo, temente a Deus. Eu não sei como você está tentando tocar o céu. Eu não sei como você está tentando tocar o coração de Deus. Eu não sei o que você anda fazendo, mas nós temos um exemplo. Às vezes nós botamos tanta força, queremos carregar no peito, queremos fazer na força do braço, mas não. É o feijão com arroz de todos os dias. Deus está começando a contar a vida de Jó para Satanás, para o acusador. Existe um homem na terra íntegro. Existe um homem na terra justo. Existe um homem na terra que se desvia do mal. Existe um homem que está temendo a Deus. Como você tem feito? Esta é a verdadeira adoração. Este é o verdadeiro adorador. Alguém que está tocando o coração de Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Imagine que não é só falar, mas ele também está fazendo, está tocando o coração de Deus. Só que interessante
que quando o próprio Deus começa a contar a história de Jó no céu, uma coisa vai acontecer com a vida de Jó. Sabe o que vai acontecer com a vida de Jó? A vida de Jó vai dar uma piorada. Na terra está tudo ok. Até o versículo 5 está tudo ok. Tudo perfeito. Começa a ser contada no céu, vai começar a dar uma piorada. Agora os amigos vão embora. Os filhos vão morrer. A vida de Jó, que está sendo contada pelo próprio Deus, vai dar uma piorada. E a gente não quer isso não, meu Deus. A gente não quer isso. A gente entende que Jó, ele vai ser testado. Ele vai ser, a fé e o caráter de Jó vai ser testado. Ela começa a ser contada na terra e vai começar a dar uma piorada. Agora, o verdadeiro propósito da vida de Jó, as provações vão chegar, as dificuldades vão chegar na vida de Jó, as lutas vão chegar na vida de Jó. Uma história que está bem na terra vai ser contada no céu, e Deus vai permitir as provações, vai permitir as lutas. Quantos de nós, irmãos, quando as coisas pioram, a gente acha que Deus está de costas para a gente, mas não é. Pelo contrário, Ele está torcendo. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu creio, irmãos, totalmente na soberania de Deus. Eu creio que, como a gente lendo os 42 capítulos, a gente já sabe o final da história. Mas o próprio Deus agora está esperando as reações de Jó. O próprio Deus agora está conduzindo, claro, porque Ele falou, ó, toque em tudo, mas de menos na saúde, na vida dele, de menos na vida, porque até na saúde Satanás não desistiu e tocou. Só que a gente vai aprender o seguinte, é que a fé de Jó, ela vai além daquilo que é material. A fé de Jó vai além daquilo que nós podemos obter aqui na terra. A fé de Jó agora vai ser provada, vai ser testada. Uma história que começa bem na terra, de repente ela é contada no céu e ela vai piorar. E é interessante, irmãos, que nós aprendemos isso, que as provações, elas fazem parte da nossa vida. Você vai ser provado. Fala com o seu irmão que está seu lado, você vai passar por uma prova. Vai sim, eu não sei qual é não, mas você vai. É ruim, irmãos. Mas nós aprendemos aqui com a pregação do pastor Marcel que até o próprio Jesus trilhou o caminho do sofrimento para a obediência. A gente entende, irmãos, que Jó, ele está tendo a sua história contada no céu, e agora Jó, ele vai trilhar um caminho peculiar com Deus. Vai começar as perdas dos bois, dos animais, das terras, dos filhos. A sua própria mulher vai dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Nós sabemos que Satanás achou pouco, pele por pele, se tocar na saúde dele, ele vai blasfemar contra o Senhor, e Deus permite. Contudo, Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas eu observo na vida de Jó, é que agora, essa adoração que começou bem na terra, está bem na terra, toca o céu, e agora não vai restar mais o material na vida de Jó,
e simplesmente aquilo que Jó era, Jó vai conseguir. Ele vai passar sim por momentos de provações, ele vai passar sim por momentos de dificuldade. Agora, os amigos de Jó, que não sabem o propósito de Deus na vida de Jó, vão acusar o próprio Jó. Agora o próprio Jó, ele vai estar tão atribulado, que ele vai fazer tantas perguntas para Deus. Se você ler um dos capítulos de Jó, Jó faz muitas perguntas para Deus. Deus faz muitas perguntas para Jó, e Jó não sabe dar as respostas. Ao contrário, é Deus que faz muitas perguntas para Jó, e Jó não sabe respostas. Existem provações, fases da nossa vida, que Deus nos coloca, que as pessoas perguntam e você fala, eu não sei. As pessoas fazem questionamentos e você sabe, não sei. É claro, irmãos, que Jó, ele está sendo provado, mas para um propósito, que começou por causa da sua adoração. O propósito da provação de Jó começou por causa da sua adoração, por causa da maneira que ele levava a vida, pela retidão nos seus caminhos, pelo desviar do mal. Só que a gente entende que Jó, ele vai viver esse momento, e que a história dele, irmãos, ele nunca deixou de acreditar que a sua história ia acabar assim. A única coisa que Jó entendia é que quando ele estivesse diante de Deus, ele ia perguntar. Claro que ele ia perguntar. Quem não perguntaria? Mas estava tudo bem, do nada. Claro que ele ia perguntar. Ele amaldiçoou o próprio dia, o dia que nasceu, amaldiçoou. Esta palavra Deus tem colocado no meu coração, porque eu não sei como você vive. Talvez você não é tão íntegro, talvez você não está tão reto hoje, talvez hoje o Josmar está tão bravo que nem do mal eu estou conseguindo desviar. Eu estou dizendo, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. O lugar do começar de novo é aqui, na casa de Deus, nas mãos de Deus. Eu não sei qual fase você está. Talvez você está na fase da bonança, da prosperidade. Talvez você está na fase da adoração. Talvez você está na fase de tudo, está tudo certinho. Glória a Deus. Talvez eu não sei como é você está. Talvez você está na prova. Talvez você está na enfermidade. Talvez sua prova é na sua família. Mas eu quero dizer para você que a sua história não está sendo contada somente na terra, mas também no céu. Deus está conduzindo a sua história. Deus está trilhando, está conduzindo a sua vida. Creia nisso, não perca a esperança, não. Não perca as suas esperanças. Deus ainda está conduzindo a sua história. E Ele está conduzindo a história de Jó. Quando Jó estava lá perdendo os bois, Deus estava assistindo, estava conduzindo. Quando Jó estava perdendo os filhos, Deus estava conduzindo. Quando as enfermidades chegaram, Deus estava assistindo, estava conduzindo. Quando os seus amigos questionaram e disseram, Jó só pode ser pecado, você está com algum problema, Deus estava conduzindo. Mas também Deus estava conduzindo quando Jó se levantou e orou pelos seus amigos. A Bíblia diz lá no Jó 42:10 que ele levanta e ele intercede pelos seus amigos. E quando Jó começa a interceder pelos seus amigos, agora Jó, ele vai ser restaurado. Nós aprendemos sobre perdão. Nós aprendemos sobre reconciliação. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo, irmãos, que o único caminho é manter-se com este coração perdoador. A gente vê que Jó, ele está diante de Deus novamente. Os seus amigos que iam ofertar o sacrifício,
depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Este fim aqui de Jó é um fim maravilhoso para nossas vidas. É o fim que essa história só poderia estar sendo contada por Deus. Ela só poderia estar sendo guiada por Deus. Eu estou aqui para te dizer mais uma vez: como está você hoje? Como está o seu cristianismo? Existem pessoas que estão achando que só vão viver aqui na terra, irmão. Existem pessoas que estão tão presas nas suas emoções, as lutas estão tão grandes, que ela acha que a história dela está sendo contada só na terra. Existem pessoas que estão tão, não conseguem, meu Deus, está até vindo a igreja. Mas eu estou dizendo para você nesta noite que a sua história, ela também está sendo conduzida nos céus. Deus tem visto você. A Bíblia diz que quando Jó, ele começa a interceder pelos seus amigos, ele começa a orar pelos seus amigos, Deus vai restaurar a vida de Jó. Deus vai trazer tudo aquilo que Jó tinha de volta. Deus vai começar a prosperar, vai dar filhos novamente, Jó. A vida dele vai ser abençoada, porque ele entendeu que Deus também está conduzindo a sua história no céu. Como eu disse, eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a fase da sua vida, eu não sei como você está, mas eu tenho algo para você nessa noite. Deus pode mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Não perca a esperança em Jesus. Ele é o único que pode fazer a sua história mudar. Mas entenda que estas provações, elas fazem parte do nosso cristianismo. Paulo vai começar a comparar a vida dele na terra e a vida dele no céu. Ele dizia: nós estamos desanimados, mas os nossos olhos estão fixos naquilo que nós não podemos ver. Está na hora de nós começarmos a entregar a nossa vida na mão de Deus. Está na hora de você descansar e entregar a sua vida na mão de Deus. E como eu disse, talvez você entende, olha para você: Josimar, eu não sou como Jó, eu não sou reto, talvez eu não estou sendo íntegro. Mas eu estou dizendo para você, Deus, Ele quer fazer você nascer de novo. Ele tem um novo nascimento para você. Ele tem uma nova vida para te dar. Fique de pé, nós vamos orar. Eu gostaria que você pensasse na vida que você está vivendo, no seu cristianismo. Eu gostaria que você pensasse, refletisse, entendesse até onde está a sua fé. Senhor, muito obrigado, Pai. Deus, obrigado porque sabemos, ó Deus, que tudo que nós queremos, ó Pai, é glorificar o Teu nome através das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, sei, Pai, que existem pessoas, ó Pai, como eu, Deus, como nós, que muitas das vezes, ó Deus, não entendemos, enxergamos, ó Pai, com a visão limitada, Deus. Mas, ó Pai, nós oramos, ó Deus, pela sua igreja nesta noite, Pai. Abra os nossos olhos, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, Senhor. Traga ânimo para a nossa caminhada, Jesus. Que nós venhamos entender, ó Pai, que no meio das dificuldades, é no meio das provações, ó Pai, é que o Senhor quer agir nas nossas vidas. Ó Deus, talvez entrou alguém aqui, meu Pai, que está preocupado com o seu futuro. Ó Deus, está preocupado com o futuro da sua família. Ó Deus, está com muitas perguntas para Deus, ó Pai. Existem pessoas, ó Deus, que estão aqui, meu Pai, que desejam ser íntegros, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa derramar o bálsamo do Senhor, que
que o Senhor possa trazer renovo para esta fé, Senhor. Pai, que assim como o Senhor, meu Pai, guardou, cuidou, meu Pai, da vida do teu servo, meu Pai, o seu nome foi glorificado, o Senhor guarde essas vidas. Ó Deus, que no nome de Jesus, está alguém nesse lugar, meu Pai, que não está suportando as lutas, ó Pai, não está entendendo o propósito das dificuldades, ó Deus, não está entendendo o propósito da aprovação, Senhor, que o Senhor traga renovo, Pai. Que essa pessoa venha entender, meu Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, compreender, ó Pai, que há um céu, há um novo céu preparado para nós. Ó Pai, que assim, ó Deus, como o homem exterior, meu Pai, ele venha se corrompendo dia após dia, mas o homem interior, ele venha se renovando, meu Pai, todos os dias. Ó Deus, eu oro, ó Deus, pedindo ao Senhor, derrama da sua graça sobre nós, meu Pai. Derrama do teu favor sobre as nossas vidas, Pai, que no nome de Jesus, que essa pessoa, meu Pai, que entrou neste lugar, possa, meu Pai, ser ministrada pela tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por essa oportunidade que Deus me dá de estar com vocês aqui nesta noite. Deus sabe a alegria do meu coração e estamos aqui para servir a Deus e dizer que eu amo muito essa igreja. Sou muito bem cuidado aqui. Todas as minhas provações, todas as minhas lutas, sempre tem alguém da igreja perto, então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, amém? Também não posso esquecer que hoje é aniversário da minha esposa, né, Eliane. Quero agradecer a Deus pela vida dela, pela saúde dela, por ela estar aqui também comigo na casa do Senhor, junto com os irmãos, que eu amo muito ela, tá bom, amor? Muito obrigado por tudo. Abra comigo a sua Bíblia e fique de pé no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler na tradução aqui do celular King James atualizada. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de teus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Do 6 ao 10 agora rapidinho. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com ele. Então questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhes a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás questionou, dizendo: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes uma cerca
protetor em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor disse ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós oramos, bendizendo o seu nome, na beleza da sua santidade, Pai. Pai, está aqui a sua igreja, a sua palavra, Deus, a qual o Senhor tem compromisso com ela, Pai. Pai, eu te peço perdão, Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus. Eu peço ao Senhor, usa a minha vida, Deus, que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Pai. Eu tenho total certeza, Pai, que a sua palavra, ela é poderosa, Senhor. Que se o Senhor, meu Pai, falar aos nossos corações, seremos alimentados, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Irmãos, já tem um tempo que eu venho meditando um pouco na vida de Jó. E é interessante que, se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você vai encontrar uma história emocionante, intrigante, arrepiante e maravilhosa. Com ela a gente vai ser abençoado, restaurado, renovado, fortalecido. A história de Jó é realmente uma história incrível. E nós percebemos que é uma história como uma história talvez de todo ser humano. Nós sabemos que todo ser humano está vivendo uma história nesta terra. Toda história de cada ser humano, ela tem sido assistida por Deus. Ela não só tem sido assistida por Deus, mas sabemos que Deus é soberano. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já conhece. Então ela está sendo assistida por Deus e ela está também sendo conduzida por Deus. Mas nós sabemos que nem todas as histórias de todos os seres humanos na face da terra vão ser como a história de Jó. Essa história, ela é um pouco diferente. Ela é um pouco intrigante. Ela é um pouco diferente de muitas histórias. Nem todos vão conseguir o objetivo que Jó conseguiu. Nem todos vão passar o que Jó passou. Nem todos vão viver o que Jó viveu. É uma história emocionante, com certeza você conhece. Mas é interessante, irmãos, que Jó, essa história de Jó, ela está sendo contada em duas realidades. Fala para o seu irmão que está do seu lado, duas realidades. Ela está sendo contada na terra e no céu. A história de Jó está sendo ministrada na terra e no céu. Se você ler os primeiros versículos, os 5 primeiros versículos, você vai ver que registra a história de Jó na terra. Como Jó vivia na terra. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que evitava praticar o mal. A Bíblia diz que Jó, ele está vivendo na terra aquilo que eu sonho para a minha vida, aquilo que com certeza você sonha para a sua vida, viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de temor a Deus e uma vida de se desviar do mal. Este é o nosso objetivo como cristão, esse é o nosso desejo, é o nosso anseio. Não é perfeição? Não é perfeição, mas é o nosso desejo. Todo cristão precisa ter esse desejo. Todo cristão precisa olhar para si e entender: eu preciso estar íntegro, reto, temente a Deus, desviando do mal todos os dias. Nós vemos que os 5 primeiros versículos, ela está contando a história de Jó, está contando as qualidades de Jó, a característica
característica de Jó, como ele vivia, mas também está falando o que ele possuía. Jó era o homem mais rico da face da terra, ali naquela época. Jó era aquele que possuía prosperidade financeira, ele possuía prosperidade familiar, ele tinha servos, ele tinha amigos. Jó, ele tinha tudo o que talvez um ser humano desejava. A história de Jó é maravilhosa, sendo contada aqui na terra. Quem está contando a história de Jó aqui na terra? O próprio Jó. É como ele vive. Nós, na maneira que vivemos, a nossa história está sendo contada. Às vezes as pessoas estão dizendo, estão falando de mim, mal ou bem, estão falando de você. É a maneira que você vive, é a maneira que eu vivo. Esta é a maneira de contar a nossa história. Nós podemos contar a nossa história. Os nossos amigos contam a nossa história. Os nossos familiares contam as nossas histórias. Aqueles que observam as nossas vidas, até quem não nos conhece é capaz de contar a nossa história. A nossa história está sendo contada, vivida dia após dia. Eu não sei como está a sua vida aqui na terra. Eu não sei se você é íntegro, não sei se você é reto. Eu não sei como está você. Eu não sei o que você possui. Eu não sei o que você tem. Mas eu tenho certeza, você está vivendo uma história que está sendo contada na terra. E como é que está essa história? É interessante que Jó, ele vai alcançar algo maravilhoso. A história que Jó vive na terra consegue tocar o céu. A história que Jó está vivendo na terra chega até o céu de uma maneira positiva. A história de Jó na terra, a sua integridade, a sua justiça, a sua retidão, a maneira que ele ama a Deus, a maneira como ele age, como ele se desvia do mal, está não só proporcionando coisas na terra, mas também vai chegar até o céu. E é interessante, irmãos, que Jó, nós aprendemos muitas coisas. O que nós aprendemos com o livro de Jó? Aprendemos a verdadeira adoração. Aprendemos o verdadeiro propósito de Deus na vida do homem. Com a história de Jó, nós aprendemos verdadeiramente o que é a fé. Com a história de Jó, nós aprendemos para que servem as provações. Com a história de Jó, nós aprendemos para que servem as nossas lutas. Nós entendemos com a história de Jó o papel de Deus, o propósito de Deus, o cuidado de Deus, o desejo de Deus. Nós entendemos o propósito do homem. Qual é o propósito do homem? Você acha que você só nasceu para viver dias na terra e morrer? Não, você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para exaltar o nome do Senhor. E Jó nos apresenta isto. Um homem que está vivendo o verdadeiro propósito da adoração. Um homem que está vivendo o verdadeiro propósito da fé. Um homem que conheceu o Deus Todo-Poderoso, conheceu o que lhe agrada, conheceu como é a verdadeira adoração, conheceu o que é tocar o coração de Deus e viveu. Nós aprendemos também o papel do acusador. Nós aprendemos o papel do adversário. Adversário meu, não só meu, mas também adversário de Deus. Nós aprendemos que nós estamos sim em lutas espirituais. Nós temos sim um acusador. Nós temos alguém que chega diante de Deus e questiona a nossa adoração. Já imaginou isso? Você adorou hoje, você veio para a igreja hoje, você louvou hoje, você veio no culto domingo, você tem orado, tem jejuado, tem ofertado. Sabe o que Satanás está fazendo? Está questionando a sua adoração. Nós aprendemos que é o papel dele. Qual é o papel dele? Ver alguém honrando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus e dizendo para Deus: é claro, o Senhor faz tudo. É claro, o Senhor cerca de bênçãos. É claro, o Senhor faz isso, faz aquilo. É o papel do acusador, irmãos. Mas nós também aprendemos aquilo que Paulo discerniu: a nossa luta não é contra a carne.
A nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Aprendemos muita coisa com o livro de Jó. Aprendemos que essa história, ela vai muito além do que um livro comum. Aprendemos algo que você pode trazer para a sua vida. A história de Jó contada na terra. Um homem cercado, um homem abençoado, um homem cheio de amigos, um homem cheio de pessoas, um homem que manda, um homem que tem servos a seu serviço, um homem próspero. A vida de Jó sendo contada na terra é positiva, maravilhosa. Quem não quer? Quem não quer prosperidade? Quem é que não quer filhos abençoados? Jó cumpre o seu papel em todas as coisas. Ele cumpre o seu papel de intercessor, ele cumpre o seu papel de provedor, ele cumpre o seu papel de cuidar da vida espiritual dos filhos. Jó, a Bíblia diz, nós lemos que ele oferecia sacrifícios, rituais de purificações, ele clamava a Deus pela vida de cada um de seus filhos. A história de Jó é maravilhosa na terra. Só que nós lemos a partir do versículo 6, coloca para mim, por favor, que a história de Jó, ela também está sendo contada no céu. Aqui, não é os amigos de Jó que estão contando a história de Jó. Aqui, não é os vizinhos de Jó. Não é o próprio Jó. Aqui quem está contando a história de Jó, não é quem o Jó agrada. Aqui não é o fofoqueiro que está contando a vida de Jó. Não é aquele que observa de longe. Não. Quem vai contar a história de Jó, a partir do capítulo 6, é o próprio Deus. Deus está contando a história de Jó. Imagine se a sua história estiver sendo contada no céu hoje. O que Deus estaria falando de você? O que Deus estaria falando da sua adoração? O que Deus estaria falando da sua vida? Do que você pensa? É interessante que o próprio Deus vai começar também a contar a história de Jó. Ele vai dizer para Satanás: de onde vens? De rodear a terra, observastes o meu servo Jó. Na terra não há ninguém igual a ele. Na terra não tem um homem igual a ele. O próprio Deus não é um amigo que está credenciando a vida de Jó. Não é a liderança que está credenciando a vida de Jó. Não é a família. É o próprio Deus. Jó aprendeu a verdadeira adoração. Só que vai acontecer algo interessante, que o que Deus vai falar de Jó lá no céu são algumas mesmas características que ele tem na terra. O próprio Deus vai dizer: ele é um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Observa que aquilo que muitos cristãos estão rejeitando, que Jó não rejeitou. Observa que o temor a Deus, o se desviar do mal, que agora não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Observa que a integridade de Jó, a justiça, aquilo que Jó faz, é exatamente isso que Deus está falando na terra. Aqui Deus não está falando a quantidade dos bois que Jó tem. Aqui não está falando do material de Jó. Aqui Deus não está mencionando a saúde de Jó, nem os filhos. Deus está exatamente mostrando para Satanás as características de Jó: íntegro, reto, justo, temente a Deus. Eu não sei como você está tentando tocar o céu. Eu não sei como você está tentando tocar o coração de Deus. Eu não sei o que você anda fazendo.
mas nós temos um exemplo. Às vezes nós botamos tanta força, queremos carregar no peito, queremos fazer na força do braço, mas não, é o feijão com arroz de todos os dias. Deus está começando a contar a vida de Jó para Satanás, para o acusador. Existe um homem na terra íntegro, existe um homem na terra justo, existe um homem na terra que se desvia do mal, existe um homem que está temendo a Deus. Como você tem feito? Esta é a verdadeira adoração. Este é o verdadeiro adorador. Alguém que está tocando o coração de Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Imagine que não é só falar, mas ele também está fazendo, está tocando o coração de Deus. Só que interessante que quando o próprio Deus começa a contar a história de Jó no céu, uma coisa vai acontecer com a vida de Jó. Sabe o que vai acontecer com a vida de Jó? A vida de Jó vai dar uma piorada. Na terra está tudo ok. Até o versículo 5 está tudo ok. Tudo perfeito. Começa a ser contada no céu, vai começar a dar uma piorada. Agora os amigos vão embora, os filhos vão morrer. A vida de Jó, que está sendo contada pelo próprio Deus, vai dar uma piorada. E a gente não quer isso não, meu Deus. A gente não quer isso. A gente entende que Jó, ele vai ser testado. Ele vai ser, a fé e o caráter de Jó vai ser testado. Ela começa a ser contada na terra e vai começar a dar uma piorada. Agora, o verdadeiro propósito da vida de Jó, as provações vão chegar, as dificuldades vão chegar na vida de Jó, as lutas vão chegar na vida de Jó. Uma história que está bem na terra vai ser contada no céu, e Deus vai permitir as provações, vai permitir as lutas. Quantos de nós, irmãos, quando as coisas pioram, a gente acha que Deus está de costas para a gente, mas não é. Pelo contrário, Ele está torcendo. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu creio, irmãos, totalmente na soberania de Deus. Eu creio que, como a gente lendo os 42 capítulos, a gente já sabe o final da história. Mas o próprio Deus agora está esperando as reações de Jó. O próprio Deus agora está conduzindo, claro, porque Ele falou, ó, toque em tudo, mas de menos na saúde, na vida dele, de menos na vida, porque até na saúde Satanás não desistiu e tocou. Só que a gente vai aprender o seguinte, é que a fé de Jó, ela vai além daquilo que é material. A fé de Jó vai além daquilo que nós podemos obter aqui na terra. A fé de Jó agora vai ser provada, vai ser testada. Uma história que começa bem na terra, de repente ela é contada no céu e ela vai piorar. E é interessante, irmãos, que nós aprendemos isso, que as provações, elas fazem parte da nossa vida. Você vai ser provado. Fala com o seu irmão que está lá, você vai passar por uma prova. Vai sim, eu não sei qual é não, mas você vai. É ruim, irmãos. Mas nós aprendemos aqui com a pregação do pastor Marcelo que até o próprio Jesus trilhou o caminho do sofrimento.
para a obediência. A gente entende, irmãos, que Jó, ele está tendo a sua história contada no céu, e agora Jó, ele vai trilhar um caminho peculiar com Deus. Vai começar as perdas dos bois, dos animais, das terras, dos filhos. A sua própria mulher vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Nós sabemos que Satanás achou pouco, pele por pele. Se tocar na saúde dele, ele vai blasfemar contra o Senhor, e Deus permite. Contudo, Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas eu observo na vida de Jó é que agora essa adoração que começou bem na terra, está bem na terra, toca o céu, e agora não vai restar mais o material na vida de Jó, e simplesmente aquilo que Jó era, Jó vai conseguir. Ele vai passar sim por momentos de provações, ele vai passar sim por momentos de dificuldade. Agora, os amigos de Jó, que não sabem o propósito de Deus na vida de Jó, vão acusar o próprio Jó. Agora o próprio Jó, ele vai estar tão atribulado, que ele vai fazer tantas perguntas para Deus. Se você ler um dos capítulos de Jó, Jó faz muitas perguntas para Deus. Deus faz muitas perguntas para Jó, e Jó não sabe dar as respostas. Ao contrário, é Deus que faz muitas perguntas para Jó, e Jó não sabe respostas. Existem provações, fases da nossa vida, que Deus nos coloca, que as pessoas perguntam e você fala: eu não sei. As pessoas fazem questionamentos e você sabe: não sei. É claro, irmãos, que Jó, ele está sendo provado, mas para um propósito, que começou por causa da sua adoração. O propósito da provação de Jó começou por causa da sua adoração, por causa da maneira que ele levava a vida, pela retidão nos seus caminhos, pelo desviar do mal. Só que a gente entende que Jó, ele vai viver esse momento, e que a história dele, irmãos, ele nunca deixou de acreditar que a sua história ia acabar assim. A única coisa que Jó entendia é que quando ele estivesse diante de Deus, ele ia perguntar. Claro que ele ia perguntar. Quem não perguntaria? Mas estava tudo bem, do nada. Claro que ele ia perguntar. Ele amaldiçoou o próprio dia, o dia que nasceu, amaldiçoou. Esta palavra Deus tem colocado no meu coração, porque eu não sei como você vive. Talvez você não é tão íntegro, talvez você não está tão reto hoje, talvez hoje o Josmar está tão bravo que nem do mal eu estou conseguindo desviar. Eu estou dizendo, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. O lugar do começar de novo é aqui, na casa de Deus, nas mãos de Deus. Eu não sei qual fase você está. Talvez você está na fase da bonança, da prosperidade. Talvez você está na fase da adoração. Talvez você está na fase de tudo, está tudo certinho. Glória a Deus. Talvez eu não sei como é você está. Talvez você está na prova. Talvez você está na enfermidade. Talvez sua prova é na sua família. Mas eu quero dizer para você que a sua história não está sendo contada somente na terra, mas também no céu. Deus está conduzindo a sua história. Deus está trilhando, está conduzindo a sua vida. Creia nisso, não perca a esperança, não. Não perca as suas esperanças. Deus ainda está conduzindo a sua história. E Ele está conduzindo a história de Jó. Quando Jó estava lá perdendo os bois, Deus estava assistindo, estava conduzindo. Quando Jó estava perdendo os filhos, Deus estava conduzindo.
Quando as enfermidades chegaram, Deus estava assistindo, estava conduzindo. Quando os seus amigos questionaram e disseram: Jó, só pode ser pecado, você está com algum problema. Deus estava conduzindo, mas também Deus estava conduzindo quando Jó se levantou e orou pelos seus amigos. A Bíblia diz lá no Jó 42:10 que ele levanta e ele intercede pelos seus amigos. E quando Jó começa a interceder pelos seus amigos, agora Jó, ele vai ser restaurado. Nós aprendemos sobre perdão, nós aprendemos sobre reconciliação, estamos aprendendo, irmãos, que o único caminho é manter-se com este coração perdoador. A gente vê que Jó, ele está diante de Deus novamente. Os seus amigos que iam ofertar o sacrifício, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Este fim aqui de Jó é um fim maravilhoso para nossas vidas. É o fim que essa história só poderia estar sendo contada por Deus. Ela só poderia estar sendo guiada por Deus. Eu estou aqui para te dizer mais uma vez: como está você hoje? Como está o seu cristianismo? Existem pessoas que estão achando que só vão viver aqui na terra, irmão. Existem pessoas que estão tão presas nas suas emoções, as lutas estão tão grandes, que ela acha que a história dela está contada só na terra. Existem pessoas que estão tão, não conseguem, meu Deus, está até vindo a igreja. Mas eu estou dizendo para você nesta noite que a sua história, ela também está sendo conduzida nos céus. Deus tem visto você. A Bíblia diz que quando Jó, ele começa a interceder pelos seus amigos, ele começa a orar pelos seus amigos, Deus vai restaurar a vida de Jó. Deus vai trazer tudo aquilo que Jó tinha de volta. Deus vai começar a prosperar, vai dar filhos novamente, Jó. A vida dele vai ser abençoada, porque ele entendeu que Deus também está conduzindo a sua história no céu. Como eu disse, eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a fase da sua vida, eu não sei como você está, mas eu tenho algo para você nessa noite. Deus pode mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Não perca a esperança em Jesus. Ele é o único que pode fazer a sua história mudar. Mas entenda que estas provações, elas fazem parte do nosso cristianismo. Paulo vai começar a comparar a vida dele na terra e a vida dele no céu. Ele dizia: nós estamos desanimados, mas os nossos olhos estão fixos naquilo que nós não podemos ver. Está na hora de nós começarmos a entregar a nossa vida na mão de Deus. Está na hora de você descansar e entregar a sua vida na mão de Deus. E como eu disse, talvez você entende, olha para você: Josimar, eu não sou como Jó, não sou reto, talvez eu não estou sendo íntegro, mas eu estou dizendo para você, Deus, Ele quer fazer você nascer de novo. Ele tem um novo nascimento para você, Ele tem uma nova vida para te dar. Fique de pé, nós vamos orar. Eu gostaria que você pensasse na vida que você está vivendo, no seu cristianismo. Eu gostaria que você pensasse, refletisse, entendesse até onde está a sua fé. Senhor, muito obrigado, Pai. Deus, obrigado porque sabemos, ó Deus, que
tudo que nós queremos, ó Pai, é glorificar o Teu nome através das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, sei, Pai, que existem pessoas, ó Pai, como eu, Deus, como nós, que muitas das vezes, ó Deus, não entendemos, enxergamos, ó Pai, com a visão limitada, Deus. Mas, ó Pai, nós oramos, ó Deus, pela Sua igreja nesta noite, Pai. Abra os nossos olhos, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, Senhor. Traga ânimo para a nossa caminhada, Jesus. Que nós venhamos entender, ó Pai, que no meio das dificuldades, é no meio das provações, ó Pai, é que o Senhor quer agir nas nossas vidas. Ó Deus, talvez entrou alguém aqui, meu Pai, que está preocupado com o seu futuro. Ó Deus, está preocupado com o futuro da sua família. Ó Deus, está com muitas perguntas para Deus, ó Pai. Existem pessoas, ó Deus, que estão aqui, meu Pai, que desejam ser íntegros, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa derramar o bálsamo do Senhor, que o Senhor possa trazer renovo para esta fé, Senhor. Pai, que assim como o Senhor, meu Pai, guardou, cuidou, meu Pai, da vida do Teu servo, meu Pai, o Seu nome foi glorificado, o Senhor guarde essas vidas. Ó Deus, que no nome de Jesus, está alguém nesse lugar, meu Pai, que não está suportando as lutas, ó Pai, não está entendendo o propósito das dificuldades, ó Deus, não está entendendo o propósito da aprovação, Senhor, que o Senhor traga renovo, Pai. Que essa pessoa venha entender, meu Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, compreender, ó Pai, que há um céu, há um novo céu preparado para nós. Ó Pai, que assim, ó Deus, como o homem exterior, meu Pai, ele venha se corrompendo dia após dia, mas o nome interior, ele venha se renovando, meu Pai, todos os dias. Ó Deus, eu oro, ó Deus, pedindo ao Senhor, derrama da Sua graça sobre nós, meu Pai. Derrama do Teu favor sobre as nossas vidas. Pai, que no nome de Jesus, que essa pessoa, meu Pai, que entrou neste lugar, possa, meu Pai, ser ministrada pela Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.